Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E esse é o quadro Personagens no Divã, um quadro onde nós analisamos personagens icônicos de livros, filmes e séries à luz da psicanálise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Para que a gente consiga entender de verdade quem foi Carrie White, a gente precisa entender qual a origem dela e principalmente quem são os seus pais. No filme e no livro, nós já somos apresentados ao fato de que Carrie não conheceu o seu pai e que o seu pai abandonou a família e acabou indo embora com outra mulher, mas que a mãe dela associa isso ao pecado, ao diabo ter entrado dentro do casamento dela, e é assim que isso é tratado na vida da Carrie. Porém, existe uma história por trás, quando os pais dela se conheceram, que é de suma importância que a gente consiga entender, para que a gente entenda como a psique da mãe da Carrie funciona e como essa psique problemática dela acabou sendo transferida para a filha. Os pais de Carrie eram Margaret e Ralph White. Eles se conheceram em 1960 e eles começaram a namorar, e os dois eram cristãos fundamentalistas, ambos. Como bom cristão fundamentalista, o Ralph acreditava que tudo relacionado ao sexo era pecado, inclusive o sexo dentro do próprio casamento. Porém, em uma noite, o Ralph e a Margaret não conseguiram aguentar, eles acabaram cometendo o ato pecaminoso e a Margaret acabou engravidando e eles tiveram que se casar. Mas infelizmente a gravidez da Margaret não foi muito pra frente, ela acabou caindo da escada e ela sofreu um aborto espontâneo, e ali no hospital, nesse momento de fragilidade, ela escutou o marido dela falando que aquela gravidez era fruto do pecado que eles cometeram e que isso nunca mais iria acontecer, então eles nunca mais teriam uma relação sexual. Mas com o passar do tempo, em 1963, o Ralph acabou cedendo aos seus desejos carnais e quis seduzir a Margaret, mas a Margaret acreditou realmente que tudo aquilo era um pecado, que ela não aceitaria mais pecar, mesmo estando casada, mesmo sendo o marido dela, e ela acabou expulsando ele de casa. Mas depois de algumas horas ele acabou voltando bêbado para casa e acabou forçando ela a cometer o ato. Aí que no livro a gente tem essa narrativa onde realmente parece um abuso, porque ele tá forçando ela a cometer o ato que ela não quer, mas em dado momento ela acaba sentindo prazer naquilo, e aí a gente entende a natureza realmente complicada da psique da Margaret, porque ao mesmo tempo que ela tem desejos, que é evidente que ela tem desejos pelo marido dela, que ela tem desejos que são humanos, né, desejos sexuais, ela não quer ceder esses desejos. É o momento em que ela cede, ela entende que ela pecou e que ela cometeu o maior dos pecados. Então ali para ela, o pecado maior não é o abuso que o marido estava fazendo com ela, mas sim ela ter sentido prazer nesse ato. Bom, depois que isso aconteceu, a Margaret acabou engravidando de novo, dessa vez da Carrie, e foi aí que o Ralph resolveu abandonar a família, deixando a família para ficar com outra mulher, e posteriormente ele acabou sofrendo um acidente no trabalho e acabou falecendo. E a Margaret associa essa dinâmica dela ter sido deixada, desse sofrimento que ela teve realmente ligado ao abandono, a forças malignas. Para ela, o diabo atraiu o marido dela para fora do casamento, quando na verdade foi uma outra mulher, e ele teve o preço do pecado sobre ele, que foi a sua morte. Então a Margaret, ela já começa, mesmo grávida, a ter essa dinâmica de entender que a Carrie é uma semente do mal, é um fruto do pecado. E quando a Carrie nasce, isso não muda. Ela trata a Carrie dentro de uma repressão muito grande religiosa, porque ela acredita que como a Carrie é fruto do pecado, não tem nada para ela a não ser pecar. Logo após o nascimento da Carrie, a Margaret começa a criar a filha dentro dessa redoma religiosa. Tudo na casa é pecado. Você entende no filme que a casa, na verdade, parece mais uma igreja, como se fosse uma igreja realmente disfarçada de lar. Na verdade, ela é quase um mausoléu, cheio de figuras religiosas, tudo é pecado. A forma de olhar, a forma de se vestir, a forma que os vizinhos vivem, tudo pra Carrie e pra Margaret acaba sendo pecado. E pra Carrie isso acaba sendo verdade por um tempo, porque ela cresce com essa mãe. Então, tendo uma mãe tão religiosa e tão repressora, a Carrie cresce como uma pessoa tímida, isolada do mundo, ela não tem amigos e ela sofre muito bullying na escola. No filme a gente é apresentado a primeira cena onde a Carrie tá jogando vôlei com as meninas e ela não consegue jogar, ela não sabe jogar vôlei, as meninas tacam a bola nela, as meninas tiram sarro dela porque ela não consegue jogar. E ali a gente já vê que existe sim um fator muito grande de isolamento social e bullying em relação a Carrie. E aí a gente tem a pior cena na minha concepção do filme, que é muito triste, que é quando a Carrie tá tomando banho e ela acaba menstruando, que é uma coisa completamente natural. Mas como tudo na casa dela, que é relacionado ao corpo, é associado
associado ao pecado, a Carrie nem sabe o que é menstruação. Ela não sabe o que é se tornar uma mulher adulta, matura sexualmente. Ela não sabe o que é menstruar. Ela não sabe o que é nada disso. Ela entra realmente em pânico no chuveiro porque ela acha que ela tá tendo uma hemorragia, que ela vai morrer. E as meninas que estão ali, ao invés de ajudarem a Carrie, de terem empatia, de explicarem para ela o que estava acontecendo, elas simplesmente pegam, começam a jogar absorvente nelas e falar para ela colocar, fechar o buraco, enfim, é uma cena horrível, muito triste. E ali a gente vê que a Carrie não tem carinho dentro de casa, porque a única coisa que ela recebe da mãe é julgamento e opressão. E ela também não tem isso na escola, porque ao invés de ter acolhimento, ela também tem bullying e julgamento dessas meninas. Quando ela tá sendo ali oprimida por essas meninas no banheiro, ela faz com que uma luz estoure. E aí a gente já tem a primeira manifestação dos poderes psíquicos da Carrie. E a gente vê que esses poderes, eles realmente se manifestam quando ela tá em um momento de grande fragilidade ou de grande pressão emocional. Então uma professora chega, que é a professora que é a única figura realmente assim de cuidado que a Carrie tem, uma das únicas ao longo do filme. Ela leva a Carrie pro diretor e ali a gente vê que realmente ela é invisível para todos, para a escola, para a mãe, para todos, porque o diretor não consegue acertar nem mesmo o nome dela. Ela fica chamando ela de Cassie, de não sei o que, mas nunca de Carrie, apesar das pessoas ficarem falando é Carrie, ela é Carrie. E é nesse momento também que ela faz o cinzeiro do diretor voar, que é mais uma vez uma manifestação dos poderes psíquicos dela em um momento em que ela está se sentindo muito mal, muito reprimida e até mesmo invisível diante daquela situação que ela sofreu. Então o diretor dispensa a Carrie, deixa ela ir para casa, ela chega em casa e a mãe dela fica sabendo do que aconteceu porque ligam para ela. E ao invés da mãe dela oferecer para ela acolhimento, porque ela passou por uma questão complicada dentro da vida de qualquer mulher, a mãe dela oferece para ela o quê? Novamente, pressão e culpa, que é a única coisa que essa mulher sabe dar para a filha dela. Então ela começa a falar para Carrie que aquilo que aconteceu com ela da menstruação foi porque ela pecou de alguma forma inconscientemente ela deve ter pecado, e que isso aconteceu e os peitos dela também começaram a crescer porque ela estava sendo serva do pecado. E é aí que a gente entende que existe uma pressão religiosa tão grande que tudo aquilo que é natural para o ser humano, como por exemplo as questões fisiológicas ou o próprio desejo em si, que é natural que ele surja ao longo do tempo, ele é tido como pecado e por isso ele deve ser realmente abandonado. E é isso que acontece com a Carrie. A mãe dela associa tudo aquilo que ela tem de novo, de novidade, do corpo dela tá mudando, como uma forma de pecado que está sendo manifestado. Ela começa a falar versos bíblicos, ela começa a falar que Deus amaldiçoou Eva e que a maldição que ele deu foi a maldição do sangue, associando isso à menstruação. Então é como se realmente, ao se tornar mulher, a Carrie estivesse sendo amaldiçoada. É exatamente isso que a mãe dela tá querendo dizer. E isso se estende além dos filmes, como eu acho interessante sempre trazer aqui para vocês. A repressão e o trauma religioso, ele não é apenas uma coisa ficcional. Muitas pessoas hoje em dia vivem em famílias extremamente religiosas ou em igrejas que são muito complexas em relação a isso, a ponto dessas pessoas verem coisas naturais da sua vida, como o desejo por outra pessoa ou até mesmo como mudanças no seu próprio corpo, como algo a ser praticamente eliminado da sua vida. Isso acontece muito, e se você passa por isso, se você tem uma família, se você está em um sistema religioso que faz você se sentir impura, suja e amaldiçoada por questões que são apenas humanas, eu sugiro fortemente que você busque ajuda psicológica, busque uma terapeuta, principalmente um terapeuta que seja especialista em trauma religioso, porque isso é uma coisa muito séria e isso pode fazer com que a sua vida inteira gire em torno dessa repressão e você não seja você não consiga viver aquilo que você realmente quer por conta de um fanatismo religioso que não tem nada a ver com Deus, mas sim com algo que está ligado, que está dentro da mente dessas pessoas. Então, depois disso, a gente consegue entender que a Carrie começa a falar pra mãe dela: por que você não me contou? Você deveria ter me contado. E a gente entende ali que ela já não tá mais caindo dentro da manipulação da mãe. Ela sabe que tem alguma coisa errada, ela sabe que é natural o que aconteceu com ela e que a mãe quer falar que aquilo é um pecado. Então, ela já tá tendo quase um início de libertação dessa questão familiar da mãe dela. A mãe dela pega a Carrie, joga dentro de um quartinho bizarro, onde ela faz a menina rezar. E ali a gente tem uma imagem de Jesus, que é uma imagem que foi criada para o filme, que é uma imagem de Jesus que, além de estar crucificado, ele tá cheio de flechas, ele tem um olho arregalado, ele é uma imagem que causa um desconforto enorme, porque além do sofrimento infligido pela cruz, existe um sofrimento a mais, como se a mãe da Carrie quisesse mostrar que é aquilo ali que acontece, que Jesus morreu por você, e que você é um pecador, e olha o que você fez. É como se fosse uma coisa muito maior do que a própria cruz, que já é algo muito grande.
Então a Carrie fica ali naquele quartinho, depois a mãe dela livra ela durante a noite daquela oração, ela agradece a mãe, ela sobe e ela se olha no espelho. E nesse momento o espelho quebra. E isso simbolicamente representa a fragmentação da personalidade da Carrie. Ela passou por tanto tempo dentro dessa pressão religiosa, dentro dessa ausência do amor da mãe, porque a mãe dela não dava amor, e sim só julgamento, que ela teve uma ruptura na sua personalidade, ela se fragmenta, e ali nem mesmo ela sabe mais quem ela é. Logo depois disso, a gente é apresentado a uma cena que a professora tá falando com as alunas que fizeram aquele bullying todo com a Carrie. E a gente tem dois tipos de personagem aí. Uma menina que não tá nem aí, que acha que a Carrie realmente merecia aquilo, uma pessoa que não aprendeu com seus erros. E uma outra moça que, na verdade, entende que ela realmente errou com o que ela fez com a Carrie e ela quer mudar essa situação. Nos Estados Unidos, o baile é uma das coisas mais importantes que tem como a passagem da adolescência para a vida adulta, e a professora fala que se elas não fizerem ali os exercícios os abdominais de educação física, elas não vão para o baile. Uma das meninas aceita tranquilamente, a outra não aceita, e ela acaba sendo expulsa do baile, e isso faz com que ela tenha um ódio muito grande, não pelo ato que ela cometeu, que foi um ato completamente errado, mas sim pela Carrie, que estava sendo bullyingada e ainda assim, né, estava sendo tida como uma figura de ódio para essa menina. Então, essa outra moça que se arrependeu do que fez, ela pede que o namorado leve a Carrie para o baile. E ele aceita, ele é um menino legal, ele aceita, ele leva a Carrie, ele quer levar a Carrie para o baile para que ela tenha as experiências da vida jovem. E é interessante essa moça fazer isso, porque ela realmente dá abertura para mudança na vida dela, e ela quer que a Carrie tenha as suas próprias experiências. E é uma espécie de meia-culpa. Por exemplo, eu fiz isso com a Carrie, então eu não mereço ir pro baile, automaticamente eu posso fazer com que ela viva coisas que eu deveria estar vivendo. Já a outra moça que não se arrepende do que fez, pega o namorado dela, que é totalmente disfuncional, tanto quanto ela, eles vão no matadouro e eles acabam matando um porco para retirar o sangue para poder fazer o seu plano maligno. E ali a gente vê que existe uma maldade muito além do bullying. Existe realmente uma crueldade presente nessa personagem, porque ela não liga de tirar a vida de um animal, assim como ela não liga de querer realmente acabar com a vida da Carrie. Então a Carrie, ela é chamada para ir pro baile, ela decide ir e ela vai falar pra mãe que ela quer ir pro baile, porque a Carrie realmente já passou, ela tá passando por uma ruptura, ela tá passando por essa distância entre o fundamento religioso da mãe, esse fundamentalismo religioso, e entre a vida real, que não é assim, que tá tudo bem. E ali tem uma cena incrível, que a mãe dela olha pro vestido da Carrie, que é rosa, rosa clarinho, gente, e fala, é vermelho. Eu sabia que tinha que ser vermelho, porque o vermelho é a cor do pecado. E ali a gente entende que tudo aquilo está dentro da cabeça dela. O pecado, ele está dentro da mente dela, a ponto de um vestido rosa se tornar vermelho, porque não é o vestido o problema, e sim a mente da pessoa. E a gente precisa entender que a Carrie, ela viveu nisso a vida toda. Então, toda essa pressão explica em partes os poderes psíquicos que ela tem. Se a gente for olhar de uma parte fantasiosa dentro do filme de terror, entra na categoria de poltergeist, que algumas pessoas até da parapsicologia falam sobre isso. Adolescentes que estão passando por essa fase de mudança na vida e que tem uma pressão muito grande dentro de casa manifestariam questões psíquicas, inclusive de mexer, de estourar a luz, que é o que acontece com a Carrie, por conta dessa pressão que acabava sendo, vamos colocar assim, sublimada, lançada em questões sobrenaturais. Mas se a gente for analisar isso de uma maneira um pouco mais psicanalítica, a gente entende que a Carrie, ela tá tentando se libertar da pressão que acontecia com a mãe dela. E essas questões de quebrar um espelho, de poder quebrar uma lâmpada, pode ser visto como uma agressividade que ela quer ter, mas não consegue ter de forma física. A Carrie quer se defender. Mas como ela não consegue se defender fisicamente, é como se ela tivesse criado um mecanismo para se defender psicologicamente. Então essas coisas podem ou não acontecer na vida real e ainda assim pode ser um símbolo da libertação da Carrie, porque ela não aguenta mais viver naquela pressão e ela entende que aquilo precisa sair de alguma forma. E essa pulsão, essa questão de querer, essa expulsão desse sentimento que não é da Carrie, desse fundamentalismo que não é dela e sim da mãe, faz com que a Carrie comece a manifestar essas coisas diferentes, faz com que ela comece a se tornar realmente uma pessoa reativa. E isso pode ser associado a um comportamento de impulsividade, como se a Carrie não tivesse mais controle sobre si por conta da repressão que ela sofreu.
Isso aqui é importante dizer que essa repressão ocorre porque não é a Carrie que busca a religião, mas a religião é imposta a ela. E é aí que o trauma religioso começa a se criar e se manifesta. Porque aquilo que você não busca e aquilo que você tem como imposição na sua vida, muito provavelmente vai gerar um trauma muito grande, que é o caso da Carrie. Então ali a Carrie vai pro baile com esse rapaz, ela tem assim a noite de princesa, ela tá muito bonita, as pessoas começam a ver que ela realmente tá bonita, a comentar sobre isso, mas aquela menina que realmente não é uma boa pessoa, que fez bullying com a Carrie, ela vai até o baile, coloca um balde em cima do palco, onde vai ter a rainha e o rei do baile, e ali ela tá tramando contra a Carrie, ela manipula as cédulas de votação para que a Carrie ganhe e para que assim ela tenha a sua humilhação pública ainda maior do que aquela que ela teve a vida toda e também que ela sofreu no banheiro. Mas nesse momento a gente vê que a Carrie tá tendo uma vida normal, que ela é beijada pelo garoto, que ele quer que ela tenha essa experiência, que ela começa a ver as coisas, que as pessoas estão sorrindo, que as coisas estão indo bem, mas chega um ponto que isso começa a ser incômodo, porque começa a rodar, 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 e a gente entende ali que é a psique da Carrie, que aquilo não necessariamente está acontecendo, mas é a forma que a mente dela está vendo. Porque ela passou tanto tempo reprimida que quando alguma coisa normal aconteceu na vida dela, ela fantasia aquilo ao extremo. E ali a gente vê uma cena de extrema fantasia, e não, talvez não só de realidade. Quando a Carrie, ela sobe no palco e o sangue cai sobre ela, ali a gente começa a ver que é uma distorção da realidade. Ela começa a ver as pessoas que na verdade estavam tranquilas, sorrindo, como pessoas que estavam rindo dela, como pessoas que estavam humilhando ela. E ela olha para todas as pessoas no palco, já coberta de sangue, numa humilhação pública imensa, e ela vê todos rindo dela. E é ali que os seus poderes dentro do filme se manifestam de maneira realmente assim absurda, e ela acaba matando todas as pessoas que estão ali, inclusive o menino que foi com ela, o balde caiu na cabeça dele, ele acabou morrendo. As pessoas que estavam no baile morreram por conta disso. Ela matou a menina e ela chega dentro da casa dela, onde ela encontra a mãe dela, ela toma banho, a mãe dela começa a falar de novo sobre os pecados cometidos. A Carrie não aguenta mais aquilo, então ela mata a mãe, quando a mãe tenta matá-la antes. E isso é interessante, porque a mãe da Carrie finge que vai dar um abraço nela e na verdade dá uma facada. Então o único momento em que a mãe dela demonstrou amor e carinho por ela foi o momento em que na verdade a mãe dela estava querendo acabar com aquilo. E isso é interessante porque isso mostra que para a família da Carrie, aquilo que não pode ser entendido e aquilo que é fora daquilo que você acredita como verdade deve ser eliminado. E é isso que a mãe dela queria fazer com ela. Ela queria eliminar a Carrie porque a Carrie não estava dentro dos padrões idealizados por ela. Então, vem a cena em que a Carrie acaba matando a mãe, numa cena icônica, porque ela fica muito parecida com Jesus, que tá dentro daquele quartinho, e aí a gente entende que, simbolicamente, ao matar a mãe, a Carrie tem uma libertação até mesmo daquela figura religiosa. Mas a Carrie não consegue lidar com isso, então ela consome a casa junto com ela e com a mãe, e ela é consumida por toda a repressão que ela teve ao longo de sua vida. A casa, nesse sentido, ela é a fonte central, o local onde a Carrie viveu e foi criada de forma a se sentir tudo menos uma pessoa amada, tudo menos uma pessoa querida. E ela é consumida tanto pelo resultado dessa repressão, tanto pelo ambiente da repressão em si. E eu acredito que esse é um dos finais mais tristes que tem dos filmes, porque a Carrie tentou se libertar desse sistema e, na verdade, ela foi literalmente engolida por ele, porque a casa se consumir em cima dela é como se ela tivesse sido engolida por todo o sistema que ela passou esse tempo tentando se libertar. É impossível que a gente fale da psique da Carrie sem falar da psique da Margaret e também da psique de seu pai, mas principalmente da sua mãe, porque foi a pessoa com que ela teve convivência. Como eu falei pra vocês, é nítido que a Margaret tem problemas com a sua sexualidade, com os seus desejos, desde antes de ser mãe. Então quer dizer que isso já vem de um ciclo familiar. Muito provavelmente a própria Margaret já veio de um ciclo onde ela era reprimida, onde ela foi ensinada que ela era o mal, que os seus desejos eram o mal, e isso foi passado para sua filha, obviamente de forma muito mais intensa, mas teve alguma origem. Então a necessidade ali vem da Margaret primeiramente fazer análise, fazer terapia, entender quais são os seus reais medos, entender o porquê que ela associa os seus desejos, até mesmo um desejo para com o seu marido,
com algo pecaminoso, algo que gera a semente do mal. E também entender o porquê que ela escolheu para ela um homem como Ralph, que era um homem cristão fundamentalista e queria trazer para ela ainda mais questões do que aquelas que ela já tinha, que provavelmente vieram de origem familiar. Então a primeira pessoa a ter que fazer a análise ali seria a Margaret, com toda certeza, porque ela precisaria se entender como mulher e como indivíduo antes de se entender como parceira e como mãe. E se isso tivesse acontecido, é muito provável que a Carrie tivesse sido uma criança feliz, estável e que nada disso tivesse acontecido. Mas se a gente passa essa questão da questão familiar possível da Margaret, a gente tem que entrar também no fato de que a Carrie seria uma pessoa que, se fizesse terapia, provavelmente romperia com os laços tóxicos familiares e conseguiria ter uma vida normal, porque existem elementos na Carrie de libertação. Então, quando o espelho se fragmenta, mostra que ela está se libertando. A repressão dela manifestada nos poderes psíquicos demonstra a libertação. O fato da Carrie que falar para a mãe, por que você não me contou em relação à menstruação, mostra que ela não acredita em tudo que a mãe fala. O fato de que quando a mãe falou que o diabo levou o pai para fora de casa, a Carrie falar, não mãe, ele foi embora com outra pessoa, mostra que a Carrie entende que aquele universo criado pela mãe não é real. E isso já mostra que ela teria grande potencial de sair desse ciclo familiar tóxico. E é isso que eu quero falar para vocês aqui. Se você está dentro de um ciclo familiar que você vê que é tóxico, ou de um ciclo religioso que você vê que não condiz com a realidade, que faz você se sentir uma pessoa inútil, que faz você se sentir invisível, que faz com que você se sinta que tudo aquilo que é seu, que nasceu com você, é algo pecaminoso que deve ser extinguido, saia desse ciclo. Eu sei que muitas vezes você pode ser novo, não tem como sair, mas entenda que quando você fizer 18 anos e começar a trabalhar, você tem total possibilidade de sair desse ciclo. Você não tem que ficar com pessoas que acabam com a sua personalidade e que projetam em você os seus erros. Existem sim famílias que têm problemas e que são maravilhosas e que elas podem resolver esses problemas e que às vezes até uma questão de terapia familiar resolve isso. A gente se entende individualmente, depois se entende como família e rompe ali um ciclo de dor. Mas existem famílias que não dão essa abertura, e se você é um indivíduo que entende que você nunca terá essa abertura, entenda que a sua vida não precisa ser baseada no seu ciclo de trauma familiar. A história da Carrie vai muito além dessa questão dessa questão ficcional. O fato dela ser consumida pela casa, e para mim bate muito porque ela foi consumida pelo sistema que a reprimiu. E não é isso que tem que acontecer na realidade. Essa é uma coisa que tem que ficar na ficção. Acho que a ficção vem para nos mostrar que existem problemas que podem ser comuns a várias pessoas. Isso que aconteceu com a Carrie, de se sentir tão reprimida a ponto de querer explodir, que é o que acontece com ela, muitas vezes pode acontecer com você também. Às vezes a gente se sente tão reprimido dentro de um sistema familiar, religioso, ou até mesmo de um emprego, que você sente que você precisa extravasar e explodir. É o que acontece com a Carrie. Isso é normal, isso pode acontecer, e isso demonstra que você está precisando passar por esse processo de se entender de onde você veio e passar sim por uma libertação. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para quem eu atendo, para quem são meus clientes. Para quem não sabe, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta. A terapia não é para te colocar numa caixinha. A terapia não é para pegar você e falar, você tem que ser assim, assim, assado. Existem outros sistemas que fazem isso com você, não é a terapia. Então a terapia, ela não tem como objetivo te adequar no mundo. A terapia tem como objetivo te libertar daquilo que o mundo colocou sobre você e fazer com que você entenda quem você é. Então quando a gente olha para a vida da Carrie, a gente entende que se ela tivesse tido um processo de entender quem ela é, de entender que ela poderia romper com essa estrutura de onde ela veio, ela poderia ter uma vida infinitamente melhor do que aquilo que ela teve. Porque o autoconhecimento gera libertação, e era isso que ela estava precisando, ela precisava ser liberta daquele sistema. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Tem muita gente assistindo os meus vídeos que não está se inscrevendo no canal, então eu peço essa força para vocês, para que a gente consiga monetizar, que eu consiga trazer vídeos melhores, com mais conteúdo, mais tempo aqui de tela para vocês. Eu peço, se tem algum personagem que você gostaria que eu fizesse uma análise aqui no canal, coloca aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer em fazer para você. Ativa o sininho de notificação, assim você fica por dentro toda vez que tem vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!